Boa noite a todos. É um prazer revê-los. São 7h10, nosso horário. Boa noite, professor. Boa noite. Nosso horário de termos nosso encontro síncrono. Boa noite. Boa noite. Espero que todos tenham conseguido assistir as duas videoaulas. Eu procurei encaixar elas para que desse exatamente 50 minutos, já que segunda-feira foi feriado e nós não tivemos aula, né? Então, aproveitamos uma parte da aula de hoje para vocês terem noção do conteúdo através da videoaula, e agora é o momento da gente discutir as dúvidas, algum assunto que ficou pendente, e a gente aprofundar outros aspectos também, se bem que nesse conteúdo, acho que vocês perceberam, não tem nenhum assunto muito polêmico, não tem nada que demande uma maior atenção, ou maior profundidade, melhor dizendo. A atenção sempre é precisa, mas aí, no caso, a profundidade realmente não extrapola do que eu abordei nas videoaulas. Antes, eu queria só fazer um parênteses sobre os estudos de caso. Eu vi que nesse estudo de caso a adesão foi menor do que vinha ocorrendo, não é? Tivemos ali, não chegamos nem a 40 alunos na turma que fizeram. Então, assim, eu queria aproveitar e já acertar com vocês a AVP. Né? Como é que vai ser nossa AVP? Ainda tem pouca gente na sala, né? Mas vamos lá, como é que eu vou combinar com vocês a AVP? A AVP são esses estudos de caso que vocês estão fazendo, tá? E como é que vai ser meu critério? Quem já fez, né? Cada estudo de caso, vocês já fizemos 3, não foi isso? Então, cada um vale 1 ponto, e quem fez os 3 já somou 3. E quem ainda não fez, professor? Ainda vai ter mais 3 para fazer. Né? Então, quem fez 2, está faltando 1, sabe que vai ter que, não pode deixar de fazer pelo menos 1 desses 3 que virão. Né? Teremos 1 essa semana e teremos mais 2 até a nossa AV1. Tá? Então, resumindo, o que vai ser a nossa AVP? Vai ser fazer 3 dos estudos de caso que nós tivermos até a nossa AV1. Já tivemos 3, quem fez os 3 já garantiu seus 3 pontos. Quem ainda não fez, isso não quer dizer que vocês não continuem fazendo, viu, gente? Quem está fazendo, continue, é uma forma de estudar, de fixar o conteúdo, tá? Eu estou querendo facilitar a vida de vocês, já, né? Muitos já se dedicaram, já fizeram, se comprometeram, a maior parte da turma já fez os 3, né? Então, na minha matéria, a VP já está resolvida. Quem ainda não fez, não deixe de fazer nos próximos, tá? Então, cada estudo de caso vai valer 1 ponto. Fez 3, atingiu os 3 pontos da VP. Não tem ponto extra, não, tá? Não adianta fazer os 6 e querer ganhar 6 pontos, não. Tá bom? Então, né, Gerando? Tem que avisar, né, Gerando? Daqui a pouco eu fiz mais 3, corri tal. Deixa eu ficar com crédito aí para usar em processo de trabalho, né? Não pode, né? Não tem nem crédito para a V2, não. A intenção aí é aproveitar o trabalho que vocês já tiveram, não é desmotivar de fazer, ao contrário, é motivar quem ainda não fez a fazer. Tá bom? Então, quem já fez os 3, já garantiu seus 3 pontos, independente da qualidade de aqui não merecia 1 ponto, merecia 0,8, eu não vou entrar nesse mérito, não. Né? Cumprindo ali de fazer a atividade, mostrar e postar ali a atividade até o prazo, né, que é sempre até meia-noite de sexta-feira, né, 23h59 de sexta, quem fez já está pontuando, tá? Então, temos ainda mais 3 estudos de caso, até chegar na V1, não deixem de fazer, tá bom? Quem já fez, continue fazendo, mas sabe que já tem os pontos da AVP já estão resolvidos. Entenderam o critério de avaliação da AVP? Sim, professor. Sim, tranquilo. Tranquilo? Tá? Mas quem já cumpriu, continue fazendo para fim de estudo, tá certo? Quem ainda não fez, sem tempo de recuperar, vá fazendo os novos estudos de caso que surgirem, tá bom? O importante é fazer pelo menos 3, porque cada um vai valer 1 ponto, tá certo? E aí,
não é até um ponto, não. Fez, postou. Agora, se alguém postar alguma receita de bolo que não tiver nada a ver, eu não vou considerar. Mas se postou ali, eu vi ali que está dentro do assunto, né? Ainda que não esteja perfeito, eu sempre vou estar postando a minha resposta padrão, como eu fiz, né? E então, vocês deem uma olhada para ver a resposta padrão, tá bom? Esse caso agora era bem tranquilo, né? A empresa lá em Rolão, sabendo que a fiscalização esteve no contador, entregou o termo de iniciação fiscal, pegou livros fiscais, foi e se dirigiu à Receita, queria fazer a denúncia espontânea. E aí era para você orientar o cliente se cabia ou não a denúncia espontânea, e, obviamente, não cabia, conforme o artigo 138, parágrafo único. A partir do momento que iniciada a ação fiscal, não havia mais a possibilidade de realização da denúncia espontânea. Era bem tranquilo o estudo de caso, né? Alguém ficou com dúvida no estudo de caso? Acredito que não, né? Era muito claro ali, né? A situação era bem clara, certo? Beleza, então vamos agora ao conteúdo dessa semana. Essa semana iniciamos a unidade 2, começamos a estudar crédito tributário. Ainda não propriamente o crédito tributário, estamos ainda na fase do lançamento. Então, nós entendemos o que vem a ser o lançamento e, numa segunda aula, eu me dediquei a explicar as modalidades de lançamento. Antes de eu começar a fazer alguns comentários, alguém já gostaria de apontar alguma dúvida, alguma curiosidade para a gente já direcionar o nosso debate aqui? Professor, Diga aí, Cefran. eu gostaria que o senhor explicasse novamente o artigo 140. Eu não entendi muito Certo. bem. Vamos voltar nele aqui. Deixa eu só puxar ele aqui para eu identificar ele. Vamos lá. Deixa eu botar ele aqui na minha tela. Certo. Pronto. O artigo 140 ele fala o seguinte: as circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão, os seus efeitos, ou as garantias ou privilégios, ou que excluem sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. Vamos lá. Vamos lembrar daquele nosso esqueminha, não é? Nós temos o quê? Temos sempre uma hipótese de incidência, que é algo que a lei prevê que, se acontecer no mundo concreto, vai dar origem à obrigação tributária. Ocorrendo um fato que se adequa a essa hipótese de incidência, nós temos o fato gerador, que ele tem esse nome porque ele gera exatamente uma obrigação tributária. O que é obrigação? É uma relação jurídica. Então, ele gera uma relação jurídica de natureza tributária entre o Estado, que é o sujeito ativo, o credor, e o contribuinte, ou o responsável, que é o sujeito passivo, o devedor. E a prestação, que pode ser a obrigação principal, que seria pagar o tributo, ou acessória, que seriam fazer ou não fazer. Vamos ficar aqui, como estamos falando de lançamento, o lançamento, ele não há lá. O crédito tributário, ele sempre vai estar relacionado à obrigação principal. Então, só tem lançamento se eu tiver uma obrigação principal. O que acontece é o seguinte: eu tenho aqui a minha obrigação. Para ela virar um crédito tributário, é preciso que haja um ato administrativo, que a gente viu que é um procedimento, chamado lançamento. O lançamento, então, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquela obrigação, vai olhar para ela, vai olhar as situações dela e vai tirar aqueles elementos e constituir um crédito tributário. Ao constituir o crédito tributário, o que o artigo 140 quer dizer é o seguinte: qualquer coisa que mexa aqui embaixo, percebe que tem um lançamento, que é um procedimento administrativo aqui, tem o crédito tributário e tem a obrigação lá em cima. Qualquer coisa que mexa aqui embaixo não altera aqui em cima. Por exemplo, se acontecer a suspensão do crédito tributário aqui por uma moratória, essa moratória aqui, que gera essa postergação, a gente vai ver na próxima semana, essa moratória, ela não vai alterar a minha situação aqui de quê? Da minha obrigação tributária. Porque ela está apenas suspendendo quem? Ela está suspendendo a obrigação? Não, ela está suspendendo o meu crédito tributário que está aqui embaixo. Digamos que um fiador, ele assine lá um parcelamento, o parcelamento é uma hipótese de suspensão do crédito tributário, está aqui embaixo no crédito, minha obrigação está aqui.
Aí lá vem o contribuinte, faz o parcelamento, e aí, para ele fazer o parcelamento, o fisco exige que ele dê um fiador. E o fiador assina ali o parcelamento, ou seja, faz um contrato de fiança. Ele dá a fiança ali. Essa fiança tem alguma relação com a obrigação tributária? Não. Ela tem relação com o quê? Com o crédito tributário. Se acontecer alguma nulidade no lançamento, quem lançou não era competente, vai ter que anular o crédito tributário, não vai? Vai. Isso altera a obrigação aqui em cima? Não. Então, o que o 140 fala é o seguinte: o que acontece aqui embaixo, ou seja, depois do lançamento, não altera a obrigação tributária. Qualquer vício aqui não vai afetar a obrigação. Por quê? Esse vício, ele é decorrente não da obrigação, ele é decorrente desse ato aqui do lançamento, ou decorrente de situações posteriores ao lançamento, como o exemplo que eu dei do parcelamento. O parcelamento, quando ele acontece, já houve o lançamento. E o crédito tributário já está ali constituído, e o indivíduo vai e parcela, aí vem o fiador é uma garantia, né? A garantia é do crédito tributário. Se depois, por algum motivo, esse crédito tributário venha a ser anulado, desconstituído, isso não altera aqui em cima. Não altera o quê? A minha obrigação tributária. É isso que ele quer dizer aqui. Qualquer situação que altere os efeitos do crédito tributário não afeta a obrigação. Inclusive, se você anula um crédito tributário, a obrigação continua rígida, significando o quê? Quando a gente for estudar decadência, vamos entender isso. Se a obrigação, se o crédito tributário foi anulado, o fisco pode lançar de novo, desde que esteja dentro do prazo decadencial. Percebeu que a minha obrigação tributária permite que eu faça mais de um lançamento, porque o primeiro tinha um vício, o segundo teve um outro vício no crédito tributário, e agora eu continuo lançando porque eu estou dentro do meu prazo decadencial. Mas por quê? Justamente em razão do artigo 140. O vício aqui, qualquer situação relativa ao crédito, não afeta a minha obrigação lá em cima. Esclareceu, Cefran? Tranquilo, professor. Obrigado. Beleza. Mais perguntas, gente? Doutor Renato. Diga, minha amiga. Diga, Maria Clara. Sobre o erro de fato e erro de direito. Beleza, eu estava esperando uma pergunta sobre isso. Eu fui muito rápido ali, não deu para aprofundar, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Então, eu apenas expliquei, né, apresentei, e foi muito oportuna a sua pergunta, porque eu já ia, era um assunto que eu queria comentar aqui. O que acontece é o seguinte, vamos voltar lá no artigo que fala do erro de fato, tá? Para a gente poder discutir e vocês entenderem essa distinção entre o erro de fato e o erro de direito no lançamento, e quando que eu posso alterar e quando que eu não posso alterar o meu lançamento, tá? O artigo 146 do Código Tributário, ele fala o seguinte: a modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. O que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando exatamente essa questão do erro de direito. O que é o erro de direito? É o erro na aplicação da norma, na interpretação da norma. Por exemplo, vamos imaginar aqui a lei do imposto de renda, e é uma lei muito complexa, e ela chegasse lá num artigo, e o fisco interpretasse aquele artigo de maneira que o lançamento ele gerasse um valor de tributo a menor. Então, digamos que na hora que o fisco interpretou aquele dispositivo do imposto de renda, ao invés de ele calcular o imposto valendo R$1.000, em razão da interpretação, aplicou uma redução de base de cálculo que não era para ser aplicado, isso gerasse um pagamento de R$800. O que ele está querendo dizer aqui no 146 é o seguinte: quando o erro for de direito, ou seja, quando o erro está na interpretação do agente fiscal, da autoridade fazendária que efetua o lançamento, essa mudança nessa interpretação da norma, nesse critério de aplicação da norma, não pode afetar os lançamentos já efetuados e já comunicados ao contribuinte. Só vai poder afetar qual? Os futuros fatos geradores. Então, isso é o quê? O erro de direito.
E o erro de fato, ele pode ser corrigido? Pode. Quando que eu vou ter um erro de fato? Quando o equívoco, o erro está relacionado a uma questão material, uma questão fática. E aí o fato não tem a ver fato com norma, viu, gente? Não é dúvida em qual alíquota que eu vou aplicar. Isso é a aplicação da norma. A questão do erro material está relacionada ao quê? Eu tinha aqui 1 tonelada de, sei lá, de arroz para tributar. E aí 1 tonelada, né, é 1.000 quilos. E ao invés de eu botar 1.000 quilos, eu botei 100 quilos. Eu errei, não digitei um zero, faltou um zero. Esse erro é um erro de direito? Não estou interpretando norma. Percebe que é uma questão fática? E na questão fática, o que acontece? Era para ser 1.000 quilos, 1 tonelada, e eu coloquei 100 quilos. Esse erro material, ele pode ser corrigido. Por quê? Ele é um erro que está relacionado na aplicação, não na aplicação da norma em si, na situação em concreto. Conseguindo entender a diferença do erro de fato para o erro de direito, esse erro de fato chamado erro material, e que esse erro material permite a alteração, a correção do lançamento? Sim, é como se fosse assim, no erro de direito, a autoridade competente que efetuou equivocadamente lá a aplicação da norma. Então, exatamente. Fica para a autoridade. Está relacionado como ele olha o fato e como ele aplica a norma ao fato. Isso é o erro de direito, tá certo? Certo. Então, é o erro de direito. É exatamente isso, Maria Clara. E o erro de fato? Eu vejo esse celular e acho que é um tablet. Veja, eu não estou com dúvida na aplicação da norma. Apenas na hora, ao invés de eu registrar como um celular, eu registrei como um tablet. Mas não era um tablet, era um celular. Isso é um erro de fato, porque ele está relacionado à situação concreta e não à interpretação. Qual a alíquota que eu vou aplicar aqui? E aí entende lá a autoridade fazendária que deveria aplicar a alíquota de 8%, e não era para ser 8%, era para ser 20%. Esse erro não é um erro de fato. Percebe? É porque ele olhou aqui, analisou aqui, entendeu que a alíquota aplicável era uma. E ele não pode agora querer corrigir o lançamento, porque aí é um erro de direito. Entendeu bem a situação? Erro de fato é eu olhar para isso aqui e achar que é um tablet, e aí eu tributo como tablet, mas não é, é um celular. Erro de direito, eu acho que, olha, aqui a alíquota é para ser de 8%, mas na verdade era de 20%. Mas eu tributei a 8%, agora já foi, porque é um erro de direito. Conseguiu ver bem a diferença? Entendi, perfeito. Obrigada. Alguém mais ficou com dúvida nesse assunto? Porque é um assunto que realmente eu vi ali o horário que estava ficando já um pouco apertado, e aí eu mencionei, mas acabei não aprofundando. Pô, deixa eu abrir aqui o chat aqui, que alguém postou uma pergunta no chat aqui. Vamos ver aqui. Peraí. O Paulo, né? Vamos lá, Paulo. Se eu tenho 1.000 quilos de arroz, 1 tonelada, porém me tributam bem menos. Exatamente. Se ele tributou 1.000, se era para ser 1.000, e na hora lá o fiscal digitou 100, né, ele vai poder corrigir esse lançamento. Por quê? Porque é um erro de fato. É um erro material. Certo? Ali é um erro porque ele digitou um zero a menos. Sim, mesmo já tendo pago o tributo. Porque ele vai fazer o lançamento, nesse caso, o lançamento de ofício. Entendeu? Então, ele vai chegar, quando a gente falar, vocês viram que eu falei da modalidade de lançamento de ofício, quando houver uma irregularidade no lançamento, ele vai poder corrigir essa irregularidade. E aí ele vai fazer o lançamento de ofício corrigindo esse lançamento, porque era para ser 1.000, e na hora lá de digitar lá no sistema, sai os 100. Tá certo? Entendeu? Isso é o erro de fato, ou erro material, o erro de fato. Tá certo? Entendeu aí, Paulo? É diferente se eu tivesse na dúvida em qual alíquota. Aí, se ele te tributa mais, você vai pedir a restituição do valor que você pagou a maior. Você vai administrativamente, vai mostrar que o lançamento foi feito. Era para ser 1.000 quilos e digitou 10.000 quilos. Né? Agora, o contrário. Né? Era 10.000 quilos. Ele não pode fazer nada sem ser provocado. Lembra que é plenamente vinculado
o crédito tributário já foi pago nesse seu exemplo. Então, o que você vai fazer? Eu estou admitindo que foi pago, como você falou, tá? Se não foi pago, o que você vai fazer? Você vai impugnar esse lançamento e vai dizer, olha, o lançamento está errado, porque está aqui 10 mil quilos, mas são só 1.000 quilos. Admitindo que você já pagou, né, então você pediria a restituição do valor pago. Entraria com o pedido administrativo e mostraria, olha, me tributaram 10 mil, mas era para ser só 1.000. Tá certo? Nesse caso, ou você vai administrativamente pedir a correção do lançamento, através da impugnação, ou então você vai pedir a restituição se você já tiver pago o imposto. Ok, Paulo? Esclareceu? Valeu. Mais alguém com alguma dúvida sobre essa parte de lançamento? Sobre as modalidades de lançamento, não ficou nenhuma dúvida? Então, eu vou abordar 2 assuntos aqui que são importantes, tá? Lembrar aqui, certo? Lembrar aqui para vocês um assunto muito importante é a questão da natureza jurídica do lançamento, tá? Lembrar que a natureza jurídica do lançamento é dupla. Ele tem dupla natureza jurídica. Ele é declaratório. Lembrar, o lançamento está aqui no nosso. Deixa eu botar aqui a câmera para ver se está pronto. Bom, lembrar que o quê? No lançamento, o que acontece? Eu tenho o ato que vai converter uma obrigação em um crédito tributário. Então, o lançamento ele tem dupla função. Primeiro, toda vez que a gente fala em natureza declaratória, quando tem natureza declaratória é porque algo já aconteceu e você só declara. Então, por isso que o lançamento ele tem natureza jurídica declaratória de quem? O que já aconteceu antes? A obrigação tributária. Então, natureza jurídica declaratória da obrigação tributária. E natureza jurídica constitutiva de quem? Ainda se vai constituir, é porque vai ser o lançamento que vai fazer nascer essa figura jurídica. Vai, então, constituir quem? O crédito tributário. Então, ele tem dupla natureza declaratória em relação a quem? Em relação à obrigação tributária, porque ela já aconteceu, e constitutiva de quem? Do crédito tributário. Lembrar dessa dupla natureza jurídica do lançamento, declaratória da obrigação e constitutiva do crédito tributário, tá bom? E já em relação às modalidades de lançamento, eu queria aprofundar a conversa com vocês na modalidade mais importante, que é o lançamento por homologação. O lançamento por homologação, ele basicamente eu diria que 90%, né, dos impostos, eu não vou falar de todos os tributos, porque alguns tributos, algumas taxas, elas são geradas de ofício também. Mas o lançamento por homologação nos impostos, ele vigora em 90% dos casos. Basicamente, o que não vai ser por homologação vai ser o IPVA, IPTU e ITR, IPVA, IPTU de ofício e ITR tem uma divergência doutrinária. Alguns dizem que ele é por declaração, outros dizem que ele é de ofício. Me parece que ele é mais por declaração, porque é necessário que o contribuinte preste algumas informações, tá bom? Então, me parece que essa natureza jurídica não seria bem lançamento de ofício no caso do ITR. Lançamento por declaração também, imposto de importação e exportação. E o restante é lançamento por homologação. Então, quando vocês estiverem atuando, e por que é importante a gente diferenciar? Porque isso vai ter muita importância quando a gente for falar de decadência. Então, compreender como funciona cada lançamento vai ajudar vocês mais na frente, quando a gente chegar no momento de conversar sobre prescrição e decadência do crédito tributário, tá? Então, o lançamento por homologação é aquele que o contribuinte faz todos os procedimentos. Que são todos os procedimentos? Ele faz tudo aquilo que está no artigo 142. Ele verifica a matéria tributável, ele verifica quem é o sujeito ativo, ou seja, para quem ele tem que pagar, ele verifica o fato gerador, ele verifica se efetivamente ele é contribuinte ou responsável, ele vê a base de cálculo, a alíquota, ele só não aplica a penalidade, porque realmente isso aí quem vê é o fisco.
E mesmo a penalidade, alguns sistemas que já calculam, se tiver fora do prazo, o sistema já vai calcular e já vai jogar ali juros de mora, multa de mora, e já vai fazer o cálculo completo. Então, ele vai fazer tudo. O contribuinte vai fazer tudo e vai pagar. Então, no lançamento por homologação, o fisco ele fica parado, ele fica só ali olhando na butuca, esperando para saber o que você vai fazer. Se você vai cumprir as suas obrigações tributárias ou se não vai. Se ele vai ter que arbitrar o tributo ou se você vai pagar, ele vai só fiscalizar e ver se está certo. E, embora, né, o artigo 150 do Código Tributário, ele fale que haverá, que será expressamente homologada, no finalzinho ele fala assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Na verdade, o fisco nunca homologa expressamente o lançamento. O fisco ele não chega e diz, olha, o lançamento está certo, o lançamento está errado. Ele não fala. Ele deixa o tempo passar. Porque ele tem 5 anos para se manifestar sobre isso. Então, você não vai encontrar homologação expressa, o fisco dizer, não, você pagou e está tudo certinho. O fisco não vai fazer isso, embora o caput do 150 fale nisso. O que acontece, via de regra, é o que está lá no parágrafo 4º, que é a homologação tácita. Fala lá o parágrafo 4º, que é o mais importante desse artigo. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo sem que a Fazenda se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada dolo, fraude ou simulação. E esse dolo, fraude ou simulação é em relação ao ato do fisco, viu? Não é um ato do contribuinte. Não é que seja imprescritível, tá? É porque aí, Lucas, essa situação é o desvio funcional, tá? E aí esse desvio funcional leva à possibilidade de apuração. O Supremo já entendeu que quando há prejuízo ao erário, né, entra nessa questão da imprescritibilidade. Eu não queria entrar nessa discussão, até porque existe muita polêmica sobre esse posicionamento do Supremo, isso aí lá na ação de improbidade, né? Entendeu o Supremo que seria imprescritível a possibilidade de reparação de dano. Né? Não é isso? Que vocês sabem lá direito administrativo mais que eu. Né? Mas aí o Supremo teria decidido assim, recurso repetitivo, isso aí tem, em repercussão geral, melhor dizendo, tem acho que uns 2 anos já essa decisão do Supremo, e isso é muito polêmico. Então, se você for interpretar com base nesse entendimento do Supremo, seria imprescritível, porque seria um ato eivado de vício, né? Um ato fraudulento, e por isso a gente pode, com base nesse entendimento do Supremo, entender que seria imprescritível, tá? Eu entendo que não, que senão também, né, o Estado poderia deixar para cuidar de si quando bem entendesse. Então, a gente não pode imaginar que o Estado ele não haja com responsabilidade, tanto os órgãos de fiscalização que existem, né, tribunais de contas, controladorias, Ministério Público, e ninguém vê nada e tudo passa e fica ali 20 anos, e daqui a 20 anos que vai se discutir isso. Né? Então, me parece um pouco desarrazoada essa questão da imprescritibilidade, mas a gente poderia entender assim, tá certo, Lucas? Acompanhando com base nessa posição do Supremo, tá? Eu já não vejo dessa forma, eu entendo que deve haver sim a prescrição, e no caso a prescrição seria quinquenal, aí contado, né, do conhecimento do ato fraudulento. Então, haveria uma prescrição, ela só se contaria a partir do momento que se tivesse ciência do ato fraudulento. Entendeu? Então, porque senão fica imprescritível, então a gente descobre ali a fraude, não faz nada, não deixa para fazer quando mudar o governo. Então, não pode ser assim. Conhecido o ato fraudulento, realizada a fiscalização, identificada a fraude, e a fraude aí seria o quê? Exatamente de não se tomar nenhuma ação e deixar acontecer a homologação tácita. Tá certo, Lucas? Então, o que acontece? Normalmente, o fisco deixa passar os 5 anos, porque nesses 5 anos ele vai fiscalizar. Se ele encontrar uma irregularidade, o que o fisco vai fazer?
o lançamento de ofício, que a gente já viu. Né? Toda vez que há uma irregularidade, o fisco pode efetuar o lançamento de ofício. E esses 5 anos aqui, salvo se comprovado a ocorrência de dolo, é porque aí não vai, dolo, fraude ou simulação, não é do contribuinte, como eu disse, é da autoridade fazendária que deveria fiscalizar a empresa e omitiu-se, realizou a fiscalização e não identificou, né? Ou quando foi fiscalizar, identificou que houve uma fraude ali, não do contribuinte, repito, pode até ser do contribuinte em conluio com uma autoridade fazendária, tá? Mas essa a ocorrência de dolo, fraude ou simulação é por parte da autoridade fazendária, que deixa de fazer o lançamento de ofício quando constata uma irregularidade, tá bom? Então, vai contar 5 anos do fato gerador. Ultrapassada essa ressalva, conta 5 anos do fato gerador. Então, acontecendo o fato gerador, o fisco tem 5 anos para dizer se aquele lançamento daquele fato gerador está certo ou está errado. Passados 5 anos, o fisco foi lá, fiscalizou e não se manifestou sobre aquela situação, não identificou nenhuma irregularidade, não houve ali dolo, fraude ou simulação, ou seja, o fiscal olhou, analisou e entendeu que não havia nada errado. Podia até ter, e passa muita coisa, porque são muitos aspectos a serem fiscalizados e talvez hoje com a tecnologia não passe tanto, mas na época do livro fiscal mesmo, de apurar no braço, acabava passando, porque você deixava de conferir uma nota, passava, ia olhando as notas e era o livro lá com 200 páginas de nota fiscal lançada, acaba passando. Né? Então, o que importa é que não haja esse dolo, fraude ou simulação. Mas passados 5 anos do fato gerador, a questão é que, ultrapassado esse prazo, acontece a homologação tácita, ou seja, o contribuinte apurou o crédito tributário, pagou, né? E o fisco analisou e não viu nenhuma irregularidade. Não vendo nenhuma irregularidade, não fazendo o lançamento de ofício, ocorre, então, a homologação tácita, significando o seguinte, que aquele pagamento extinguiu, né? Porque lá no parágrafo primeiro não fala que extingue sob condição resolutória. A condição resolutória qual é? É exatamente a homologação. Então, vindo a homologação, fica extinto o crédito, é o que fala o próprio parágrafo 4º do artigo 150. Então, esse parágrafo 4º é, na verdade, o assunto mais importante. Né? O 142 também era importante, a questão do erro de fato, do erro de direito que vocês levantaram aí também era um assunto importante, mas o mais importante é vocês entenderem aqui o 150, parágrafo 4º, porque esse conceito, essa questão da homologação tácita, vai ser fundamental para a gente interpretar a decadência do crédito tributário. Tá? Então, é importante a gente... porque no caso do lançamento por homologação, existem 4 possibilidades de prazos decadenciais. E aí isso tudo a gente vai analisar quando chegar na decadência. Mas se a gente entender isso aqui, nesse momento, a gente já consegue superar boa parte da dificuldade quando chegar na decadência. Tá ok? Entenderam aí essa questão da homologação tácita e por que o fisco não faz homologação expressa? Ele sempre deixa decorrer o prazo de 5 anos do fato gerador para que ele possa acontecer a homologação tácita. E atenção, não é do lançamento que conta 5 anos, viu? Não é de quando o contribuinte declara. Conta 5 anos do fato gerador. Então, por exemplo, no ICMS, o que é o fato gerador? A venda da mercadoria, a saída da mercadoria. Esse que é o fato gerador, tá certo? Então, vendeu a mercadoria, vendeu a lata de óleo hoje lá no mercantil, né, o fato gerador do ICMS. Quando que vai ser feito esse lançamento? Hoje, dia 9, só até o dia 10 do mês seguinte. Quem é contador, daí, contabilista, vai saber melhor esses prazos. Mas, na verdade, esse lançamento por homologação ele só faz no outro mês, quando ele vai apurar o ICMS de todo o período, o ICMS mensal. E aí que ele vai fazer o lançamento por homologação. Tá certo? Mas vai contar de onde os 5 anos? Não é de quando ele faz o lançamento, vai contar do fato gerador. Tá certo? Entenderam essa questão? Mais nenhuma dúvida? Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Não, professor, posso só repetir essa.
Dá para repetir só essa questão do fato gerador aí, como foi? Vamos lá, é o seguinte. Observar que a homologação tácita, ou seja, aquela que precisa de 5 anos, aí o fisco fica 5 anos parado, né? Conta da onde? Conta do fato gerador, não conta do lançamento. Certo. O lançamento é quando a pessoa vai, faz, por homologação, então o contribuinte vai, diz lá quanto que ele vendeu no mês, né, quanto que ele comprou de mercadoria, gerou um débito de CMS de 50 mil, mas tem um crédito de 40 mil, então ele diz lá que vai pagar 10 mil, vai e paga. Isso é lançamento por homologação. De quando vai contar o prazo de 5 anos para homologação tácita? Do fato gerador. Então, vai contar de quando vendeu a lata de óleo, em relação àquela lata de óleo. Embora o lançamento ele faça no outro mês, lá até o dia 10 do outro mês. Estou dando um exemplo aqui. Não sei se é dia 10 efetivamente, mas sempre ele vai fazer no outro mês. Então, ele vai declarar no mês de setembro, agora, por exemplo, ele está declarando o contribuinte os fatos geradores de agosto. De quando que vai contar a homologação tácita? Não vai contar de quando ele faz lá o lançamento por homologação. Vai contar da onde? De cada fato gerador vai contar 5 anos. Entendeu? Não é de quando ele faz o lançamento por homologação. Tá? Que você podia ficar com 5 anos e querer contar do dia que ele faz o lançamento por homologação. Não é. Conta de cada fato gerador. Então, quando ele faz o lançamento de um período, de um mês, essa homologação tácita, ela vai retroagir a cada fato gerador. Então, o fato gerador de 1º de agosto, que a empresa vai declarar até amanhã, por exemplo, quando eu falo declarar, é porque vai preencher a documentação, apurar o imposto e pagar. O de 1º de agosto vai prescrever. Vai acontecer o lançamento tácito quando? A homologação tácita do lançamento. Nós estamos no 1º de agosto de 2020 e 1º de agosto de 2025. Percebeu? E o dia 2 de agosto de 2025, do dia 3. Embora esse lançamento tenha sido feito quanto? Dia 9 de setembro de 2020. Tá? Então, não é o lançamento que é o parâmetro de contagem da homologação tácita. É cada fato gerador. Ok? Obrigado, senhor. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta aí, gente? Nós só tínhamos esses 50 minutos, mas acho que deu para abordar os aspectos mais importantes que eram relevantes para compreender tanto a questão do lançamento como a questão do crédito tributário. Na próxima semana, já entraremos na parte da suspensão do crédito tributário. A gente vai falar de suspensão, extinção, exclusão, para depois eu falar sobre prescrição e decadência. Tá? Porque eu vou deixar, depois da gente ver todas as hipóteses, a gente fala das mais complexas. Tá? Que aí vocês vão estar com tudo bem claro na cabeça e vão conseguir diferenciar uma coisa da outra. Para quem não estava mais cedo, tá? Eu queria lembrar que nossa AVP, como é que vai funcionar a AVP? Vão ser esses estudos de caso que vocês estão fazendo. Então, quem fez já os 3 primeiros estudos de caso, já completou os 3 pontos da AVP. Então, cada estudo de caso vai valer 1 ponto. Quem já fez os 3 já está completo, o que não quer dizer que não é para continuar fazendo. Continue fazendo, mas em termos de AVP, já cumpriu os 3 pontos da nossa AVP1. Quem ainda não fez, vamos ter outros estudos de caso, então continuem fazendo. Então, por exemplo, professor, eu só fiz 2, não tem problema. O que importa é que nesses próximos você faça 1. O ideal é fazer todos, porque você já vai estar estudando e, muito provavelmente, a nossa AV1 vai ter muita coisa desses estudos de caso. Então, quem fizer os estudos de caso não vai ter nenhuma dificuldade em fazer nossa AV1. Tá? Então, procurem ir fazendo. Quem ainda não fez, professor, eu não fiz nenhum ainda, não tem problema. Você vai ter ainda, vamos ter 3 ou 4. Né? Tem mais 1 e mais 3, 4. Então, você ainda tem mais 4 chances de pontuar, né, 1 ponto em cada estudo de caso. Lembrando que eu não vou aferir a qualidade do trabalho, desde que seja dentro do assunto. Se eu falei ali de denúncia espontânea e a pessoa veio falando ali,
né, a receita de bolo, né, de chocolate com calda, aí realmente eu não vou poder considerar nada, né? Mas quem ali, ainda que não tenha sido uma resposta perfeita, né, eu vou pontuar. O que eu quero é que vocês façam um estudo de caso, tá certo? Então, quem já fez os 3, já está com a VP1 garantida. Tá? Quem ainda não fez, ainda tem tempo de fazer. Não deixem de fazer. Tá certo? Mais alguma pergunta? Opa, diga aí, Geraldo. Não, só que é tranquilo, professor. Tranquilo, tranquilo. Eu estou só repetindo porque muita gente não estava. Ah, sim. Eu falei, acho que tinham 12 alunos só na sala, né? Isso. Aí, agora tem 39, então praticamente mais, não chega a ter 100% da turma, a turma são 51, mas só 12 vão ficar sem saber, mas aí depois vocês repassem aos outros colegas essa situação da nossa AVP, tá bom? Mais alguma pergunta? Alguém teria mais alguma pergunta a formular sobre esse conteúdo dessa semana? Como eu disse, não é um conteúdo denso, não é um conteúdo que exigiria muito da turma. Então, por isso que eu até aproveitei, né? Acabou ajustando certo com essa questão do feriado, as 2 videoaulas ali mais curtas para o pessoal assistir. Janine, beleza, não, mas não se preocupe não. Inclusive, gente, tem 38. Quem tiver no WhatsApp aí da turma aí, manda o pessoal que saiu voltar para eu poder gerar a frequência, tá? Porque a gente estava com 41 e agora tem 38, teve 3 pessoas que saíram e eu não tinha gerado a frequência ainda, tá? E aí, se a pessoa sair no meio da aula, não tem como saber se ela estava aqui. Então, dá um aviso geral aí para quem saiu voltar, porque eu vou, daqui a pouquinho, mais 2 minutos, eu gero a nossa frequência e encerro, tá? Certo? E aí, daqui a pouco, assim que fechar a aula, Jaline, mas se você perdeu alguma coisa do conteúdo da aula, Jaline, não se preocupa que vai ficar gravado e depois eu disponibilizo lá, e aí você vai ter o link no Unileão Digital, tá certo? Então, não se preocupe não que do assunto que foi discutido aqui, você vai ter como recuperar, tá bom? Em relação à frequência, eu não tinha feito ainda, então por isso que eu estou pedindo para o pessoal voltar, a gente chegou a ter 41 na sala, né? Já voltou mais um, vamos ver se o pessoal volta aí, para depois não ficar ninguém prejudicado, e eu poder gerar aqui nossa frequência. E na semana que vem, nós vamos tratar, né, do assunto que vai ser suspensão do crédito tributário. Pronto, gente, eu estou terminando de gerar aqui a frequência, tá? Bom, gente, se não tiver, então, mais nada, nenhuma dúvida, então eu vou encerrar aqui nosso bate-papo, né? E a gente se encontra na próxima quarta-feira, e na próxima quarta-feira teremos os 2 horários de aula síncrona. Tá joia? Valeu, professor. Boa noite. Então, ó, já tem atividade, sim, Samir. Daqui a pouco eu vou estar soltando o estudo de caso, tá certo? Já está lá, e aí aquilo que a gente combinou. Sempre fazer até a sexta-feira, 23h59, tá bom? Então, boa noite a todos, muito obrigado. Até nossa próxima aula, tá bom?